Ok, estamos gravando, estamos no ar, todo mundo passando perfume. Temos também mais dois presidentes de zonais aqui do Distrito Federal, que é a Márcia, de São Sebastião, e o Zé Ricardo, que é do Recanto das Emas. Não sei se eles estão por aí, se querem dar um alôzinho aqui para a gente. Márcia e Zé Ricardo. Bem, gente, então... Oi? Oi. Regina, aqui do diretório aqui do PT. Regina. Isso. Desculpa. Um alô aí para a turma, Regina. Gente, boa noite. Muito bom estar aqui. Espero que esse curso venha atender aí e ajudar a gente na nossa militância, né? Nas nossas bases. Eu espero que todo mundo tenha um excelente curso. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Regina. O Pedro também é do diretório da executiva de Piracicaba, não é isso, Pedro? Penélope chegou, se você quiser dar um alô aí para a turma também. Posso dar, sim. Boa noite a todos e todas. É com imensa alegria, imenso prazer que a gente participa com esse curso e ajuda a organizar, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivenciando, né? Um período bastante difícil, mas é importante, né, que esse curso, que o nosso companheiro Adelino, aqui de Piracicaba, vai dar, né? Recentemente, ele veio para a Secretaria de Formação, ele era da Secretaria de Imprensa e veio para a Secretaria de Formação. Eu acho que esse curso é importante não só do ponto de vista da discussão teórica, mas é importante esse contato, né, que nós estamos tendo, que eu acho que é uma forma de a gente reanimar as nossas forças, né, para lutar contra o governo Bolsonaro, fora Bolsonaro, e vamos derrubar esse governo que não dá para ter... Daqui a pouco nós vamos ter mais de 2.000 mortes ao dia aí. É um absurdo que acontece nesse país. Então, um grande abraço a todos e um bom curso para nós. Obrigada, bem-vindo, Pedro, também. Bem, gente, eu queria ver se a Rejane quer dar um alôzinho aqui, em nome da Comissão de Ética também, hein, Rejane? Rejane? Estava brigando aqui com o microfone. Fala você. Boa noite a todos os companheiros e companheiras. É um prazer muito grande participar desse curso, né? Foi preparado com muito carinho pela Comissão de Ética do DF e acho que é uma primeira iniciativa da comissão e será o início de muitas outras, né? Nesses tempos tão sombrios e tão difíceis, nós precisamos estar mais próximos e cada vez mais fortalecer a nossa militância contra esse governo de genocídio. Então, boa noite a todas, companheiras e companheiros, e bom curso para todos nós. Obrigada, Rejane. Lembrar que a Rejane também foi deputada, né? Só isso. Foi deputada, exatamente. Foi. Deputada distrital. Hudson quer fazer... presidente da CUT. Aí, Hudson. Engata aí, Hudson, numa saudação aí para o pessoal, Hudson. Não, a saudação é simples. Primeiro, falar que a nossa Mary aí é a nossa coordenadora aqui do DF, da Comissão de Ética. Ela sempre fala membro, e não fala que é a coordenadora hoje. E é um prazer a gente unir o partido, né? Qualquer passo de união do partido nos habilita para a luta à frente. Então, com muito prazer que a gente se une ao PT de Piracicaba para esse evento. E agradecendo principalmente ao professor Adelino que se dispôs a dar esse curso. É só isso por enquanto e parabéns aí. Muito bem, obrigada, Hudson. Então, a gente acabou de entrar aqui a Penélope, é isso? Presidente do PT de Piracicaba. Alô, Penélope? Oi, boa noite a todos, boa noite com todos os companheiros e companheiras.
Desculpa aí o atraso, eu estava numa agenda lá em Limeira, fui correndo lá, é uma entrevista na rádio, representando o coletivo de mulheres da CUT Campinas. Aí eu falo que é uma tarefa bem... que eu falo de responsabilidade, representar aquelas mulheradas maravilhosas da CUT Campinas, do coletivo de mulheres, mas eu estava ansiosa para chegar aqui rapidinho, que bom que eu cheguei, deu tempo aqui de entrar e dizer boa noite, e que é muita satisfação de fazer essa parceria que tomou proporções, né, Mary, de, assim, bem maiores do que a gente imaginava, e isso é muito positivo, isso quer dizer que a militância, nossos companheiros e companheiras aí que se inscreveram, que estão aqui hoje, tem mais de 72 pessoas aqui no curso, com certeza mais gente vai entrar, né, ao longo aí que está começando, e estamos juntos, estou ansiosa para assistir a aula do professor Adelino, que, né, nosso conterrâneo aqui, um pouco, o professor Adelino, ele não é mais só de Piracicaba, né? Agora divide com vocês aí também, muito bacana. Boa noite a todos. Muito bem, obrigada, Penélope. Então, gente, eu queria pedir mais uma vez para as pessoas que estão com o microfone ligado, para desligarem o microfone. Se estão assistindo pelo celular, clica na tela do celular que aparece o ícone do microfone, aí vocês clicam no microfone para ele ficar fechado, isso. Porque eu queria passar agora, então, a palavra para o nosso professor, querido professor Adelino. O professor Adelino foi candidato a prefeito também em Piracicaba, foi quando eu o conheci à distância, né? Porque fiquei acompanhando um pouco a eleição de lá, uma eleição muito legal, uma eleição que trouxe esses temas que vamos tratar aqui hoje à tona também, fazendo a discussão com a população de Piracicaba. Acho que foi uma eleição bem interessante nesse sentido, das temáticas que trouxeram, das lives que ele fazia, das pessoas que ele convidava para debater, né? Das atividades de rua. Enfim, infelizmente o PT não foi vitorioso lá, mas será em breve, né? E com isso a gente se aproximou e resolvemos organizar esse curso nesse modelo, nesse formato, que ele vai falar para vocês, e agora a palavra está com ele até o final da nossa live. Bem-vindo, professor. Obrigado, Mary. Obrigado por abrir, por propor, por conduzir todo o processo de organização do curso. Queria dar uma boa noite a todos e todas aqui, os companheiros e companheiras. A alegria é imensa, não é? Para nos encontrarmos num momento tão difícil, porque o nosso encontro traz também um sentimento de alento e de perspectiva de luta, né, de unidade. Isso é muito importante. Agradeço a todos que trabalharam, né, na elaboração do curso, nas parcerias, a nossa presidenta aqui de Piracicaba, Penélope Mendes, que abraçou a ideia que a Mary trouxe. Na verdade, eu e a Mary começamos a desenhar e a Penélope abraçou. A direção do PT do Distrito Federal também abraçou a ideia, e principalmente todos vocês que fizeram a inscrição para o curso e que estão compondo esse momento tão importante de encontro. Eu queria comentar um pouco, rapidamente, não vou poder cumprimentar cada companheiro e cada companheira nominalmente, até falava hoje à tarde com a Mary, o quanto seria importante se tivéssemos a oportunidade de uma apresentação. Mais do que nunca, precisamos construir esses espaços, né, onde o coletivo tem o protagonismo. É esse tipo de política que nós queremos construir no PT, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo é muito... A Mary fez uma conta rápida, né? Só a nossa apresentação já seria o primeiro encontro do curso. E nós queríamos marcar um pouco o horizonte da proposta desse curso, que tem como tema ética, cidadania política e direitos humanos. Quer dizer, o curso ele traz aí uma proposta muito larga, né, muito abrangente, e queremos passar por esses conceitos fundamentais, pelo menos de maneira
não tão rasa, né, de maneira um pouco mais profunda. Por isso o tempo de hoje é tão importante. Mas eu queria abraçar os companheiros de Piracicaba, que passaram por aqui, todos, né? Dizer da alegria de conhecer os companheiros de Brasília. E depois eu fui olhando lá as apresentações, espero que continuem, de tantos e tantas companheiras do Brasil inteiro, né? Eu acho que o PT ele demonstra uma força, e a força está justamente na nossa capacidade de aglutinar e de construir projetos coletivos como esse e como outros que certamente virão. Eu sou professor na área de filosofia e, na verdade, a minha formação ela vai na linha da filosofia, da teologia. Na minha juventude, né, estudei em seminário, então sou formado em filosofia e teologia. Sou mestre em ciências da religião, doutor em filosofia, e meu pós-doutorado é com pesquisa no campo dos direitos humanos. Sou professor aqui no Instituto Federal, no campus Piracicaba, o Instituto Federal de São Paulo. O Instituto Federal é uma instituição que teve um impulso nos nossos governos, né? É um projeto do ministro Haddad e que se efetiva de maneira plena nos governos da Dilma. A expansão em 2008, principalmente, é uma instituição muito prestigiada e, por ter esse vínculo com uma educação freiriana, uma educação que unifica a dimensão profissional e a formação para a cidadania, é também uma instituição muito atacada pelo governo federal. Hoje, o Instituto Federal ele está sob terrível ataque, né? Então, é uma instituição que nós precisamos proteger. Como todas as instituições federais de ensino, né? Mas o Instituto de modo muito particular, que o governo federal enxerga ali, e não enxerga de maneira equivocada, né? Mas enxerga uma instituição que é um polo de resistência a tudo que tem acontecido no Brasil. Hoje nós tivemos a notícia, né, do ex-reitor, o professor lá na Federal de Pelotas, que teve um termo de ajuste de conduta pelo MEC. Então, nós começamos uma fase, essa fase já estava posta desde o ministro Weintraub, mas essa fase, a intensificação dessa fase de perseguição, de implantação de daquilo que nós chamamos de totalitarismo. A gente talvez possa falar um pouco disso mais para frente, mas é uma situação onde as forças políticas elas estão tensionadas, né? E há uma tentativa de aprofundar esse processo de golpe, apesar de todas as denúncias que envolvem toda a fraude jurídica que perpassa, né, desde das manifestações de 2013, a gente pode pensar desde o mensalão, inclusive, mas que atingiram toda essa fraude que atingiu o ex-presidente Lula, que levou à deposição da presidenta Dilma e que resultou na eleição do Bolsonaro. Então, apesar de todas as denúncias, há uma tensão e uma disputa política que está posta. Por isso que fazer um curso para trabalhar conceitos como ética, cidadania política e direitos humanos é tão importante para nós que estamos, eu diria assim, na luta diária, inclusive. Eu tenho trabalhado alguns conceitos e dois vão aparecer aqui muito fortes. Primeiro, o conceito de cidadania política, a necessidade da formação para essa compreensão, né, da nossa dimensão de cidadania, da participação ativa na luta política, na disputa pelo poder. Então, nós vivemos num país onde a cidadania política é muito rebaixada, né? É preciso formação nessa área. Eu estou vendo aqui um grupo muito forte de mulheres, né? Então, a participação das mulheres na política tem muita relação com a leitura de cidadania política.
nós ainda entendemos que a política e a disputa eleitoral é alguma coisa para alguns, né? No nosso partido, no PT, temos que fortalecer essa visão da importância da disputa eleitoral, da participação nos pleitos, né? E da ativa, eu diria assim, da ativa participação na vida política do país. E o outro conceito, se um conceito é a cidadania política, que está no horizonte do nosso curso, o outro conceito que eu tenho trabalhado muito é de cidadania ativa. Então, o nosso curso, que tem uma carga teórica, né? Eu já indiquei um texto, tem outros textos que nós vamos colocar durante a semana, ele tem essa dimensão da formação para a cidadania política do ponto de vista mais teórico. Mas a cidadania ativa é justamente essa compreensão de que, na luta, nós também nos formamos politicamente. E, nesse momento da pandemia, que estamos mais reclusos, né, nós carecemos da dimensão da cidadania ativa. Quando o companheiro Haddad diz, né, vamos colocar o bloco na rua, ele está colocando, está nos chamando, nos convocando para essa perspectiva da cidadania ativa. Nós fizemos agora, no Brasil inteiro, diversas mobilizações, agora no último dia 20, a grande carreata, ou carreatas, né? Essa dimensão da luta mais prática, que forma também, às vezes dá um certo desânimo, porque nós não conseguimos convocar, as pessoas não vêm, não respondem, mas é importante a perseverança dessas atividades que vão denotando a cidadania ativa. Na dinâmica da luta, as pessoas vão enxergando a realidade e vão percebendo tanto os caminhos de transformação quanto as necessidades da luta política em si, né? Vão percebendo e vão fazendo a leitura da realidade. Então, eu queria colocar esses dois conceitos como elementos fundamentais ao longo do nosso curso. O conceito de cidadania política e o conceito de cidadania ativa, como instrumentos de luta política. Nós preparamos, e aí a Mary tem uma responsabilidade muito grande, não é? Uma ementa bastante extensa. Na verdade, queríamos passar, e pretendemos fazer isso, passar uma grande trajetória, desde o conceito mais básico de ética, até chegarmos a um conceito mais contemporâneo, né? Então, nós vamos começar, e hoje vocês vão ver isso, voltando lá na Grécia Antiga, para trabalharmos qual é o conceito de ética, mas sempre tentando fazer o paralelo da visão mais teórica com uma leitura para a nossa realidade. Então, hoje nós já temos aqui um material que preparamos, vocês receberam esse material, e eu vou daqui a pouco começar uma primeira imagem. Mas eu queria, antes de adentrar no curso, falar um pouco da estrutura. A ideia é que o curso tem uma dinâmica até mais dialogal. Veja, a proposta é que comecemos às 7h30, para que 9h a gente consiga encerrar, 1h30 de encontro, não é? Não mais do que isso. E vamos ser um pouco rigorosos, porque todos os companheiros e as companheiras têm 1000 atividades, e é importante se planejar, não vamos nos estender. Mas, dentro desse tempo de discussão, a proposta é que a gente faça também rodas de conversa, de diálogos. Esses diálogos podem aparecer ao longo da semana, lá no WhatsApp, no grupo que foi criado, mas podem aparecer, e principalmente é bacana que apareça, aqui no chat, não só com perguntas, mas principalmente com contribuições, não é? Sair daquele modelo acadêmico, professoral, sair na medida do possível, né? Mas que as experiências que os companheiros e as companheiras trazem possa também aparecerem aqui no curso, né? Então, essa dinâmica
que tem uma certa dificuldade pelo tamanho da turma. Nós não queremos que a turma diminua, muito pelo contrário, queremos reunir aqui todos os inscritos, mas uma turma grande impede uma interlocução mais direta, né? Então, essa questão de ter a primazia da fala do professor, infelizmente, vai acabar sendo a dinâmica, por uma questão até estrutural, né? Se a gente abre a fala, a gente não vai conseguir dar conta. Mas aqui no chat e lá no grupo, é importante que a gente tenha momentos de conversa. E também aqui, em algum momento, a gente abrir, a Mary vai coordenar essa dinâmica, mas no final do encontro sempre ter a palavra aberta, né? Quando eu falo final, não é no limite, não se a gente marca para terminar às 9h, pelo menos meia hora de diálogo sobre o que foi trabalhado. Talvez hoje a gente não consiga exatamente, né? Eu coloquei alguns slides, vou ver se eu consigo pôr uma tela aqui. Veja se aparece aí para vocês. Aparece Sim. a tela já, não? Sim, sim. Já. Então, veja, aqui eu coloquei o tema geral, não é? Ética, cidadania política e direitos humanos. Eu vou tomar o cuidado de cada semana mandar para vocês, de antemão, o material que nós vamos usar nas aulas, né? Esse material de hoje, ele certamente não vai ser esgotado hoje, mas na semana que vem eu mando de novo, trazendo mais, eu diria assim, mais conteúdo e outros slides, né? A gente fez uma apresentação geral, se vocês me permitem, eu vou ler rapidamente, não é? Que diz basicamente que o curso é destinado à formação de militantes do Partido dos Trabalhadores, militantes filiados e não filiados, né? Eu recebi algumas chamadas no WhatsApp: olha, eu não sou do PT e posso participar, não sei nem se fizeram inscrição, mas primeiro o curso é para o PT, mas ele acaba tendo um caráter mais aberto, né? Visando fortalecer e ampliar a compreensão da cidadania política, como eu falei. Veja, nessa ementa aqui, nós trazemos uma proposta muito ampla. Então, as origens da filosofia ética ou do conceito de ética, não é? Passar numa rápida discussão qual é a distinção entre ética e moral, acho que a gente faz isso hoje, e o relativismo ético, entrando para o mundo contemporâneo. A relação entre ética e política, esse é um tema importante, é central, e penso que talvez nós não consigamos chegar hoje nesse conceito, porque a relação entre ética e política tem muito a ver com o conceito de política, e esse é um conceito caro para nós nesse curso. Vamos falar um pouco sobre a crítica marxista da política, como é que Marx entendia a relação com a política e qual é o tipo de política que nós queremos construir no Partido dos Trabalhadores, né? Então, a crítica de Marx é a política como ideologia. As possibilidades da política como caminho de transformação social, por isso que nós disputamos eleições, não é? Porque acreditamos que a política e a disputa do poder, não o poder pelo poder, mas o poder como caminho de transformação. Conceito de cidadania ativa e a democracia de alta intensidade, um conceito muito usado hoje, não é? Vem um pouco do pensamento do Sul, né? Boaventura Souza Santos, o conceito de utopia, e aí, nessa toada, a gente fala sobre direitos humanos, diversidade, pluralidade, igualdade, democracia, e a gente fala sobre o Código de Ética do PT. O Código de Ética do PT, eu vou pedir, inclusive, que a Mary possa já disponibilizar naquele grupo, né, Mary? Para que as pessoas tenham tempo, para que no último encontro a gente faça essa discussão. O curso ele está estruturado,
a gente pensaria assim, em 4 grandes tópicos, né? Uma visão panorâmica sobre o conceito de ética, a distinção entre ética e moral. Aqui, nesses 4 grandes tópicos, nós colocamos a estrutura das aulas e, na verdade, a realização da ementa. Então, essa é a proposta, não é? São aulas aí encontros bastante interessantes. Vou avançar um pouco, vocês têm esse material para a gente começar a discussão. Se alguém tem pessoas com a mão levantada, a mão levantada que vocês querem falar, eu preciso tirar aqui. Eu não consigo ver o chat porque eu estou com o material. Não, não Mary, precisa tirar. Mas essas pessoas, eu acho que elas estão desde o início, né, gente? Pádua, o Alexandre Pereira e a Lucilene. Não tem problema. No final, a gente deixa um espaço até para a gente, uns 10 minutinhos para a gente comentar, né? Pode ser assim, vamos começar então, pessoal, para a gente se animar. Eu sempre fico preocupado, é importante que a gente comece o curso de maneira mais forte para as pessoas ficarem animadas, né? E trabalhar a teoria sempre nos anima. Eu coloquei uma imagem aqui, até para brincar um pouco. Essa imagem tem um pedacinho, né? um fragmento da pintura de Rafael, da Escola de Atenas, né? E a imagem de Sócrates. Sócrates é o filósofo grego e é considerado aquele que inaugura a filosofia como reflexão ética. Veja, quando a gente pensa na filosofia, a filosofia ela se desdobra em 3 grandes momentos, ou 3 grandes partes. Eu vou falar com muito cuidado, porque eu sei que tem muitos professores de filosofia aqui. Inclusive, a querida Natália Pu, que está nos acompanhando, companheira em Piracicaba, e também professora de filosofia. Mas a filosofia ela tem uma dimensão ética, então a filosofia ela discute a ética é parte da reflexão filosófica. A filosofia tem uma dimensão política e a filosofia também debate a estética, né? Então, dentro dessa perspectiva, é que nós colocamos que Sócrates ele inaugura a filosofia como a reflexão ética. E como é que isso se dá lá no contexto do pensamento, na verdade, o pensamento de Platão, né? Quando a gente fala em Sócrates, eu vou falar algumas coisas bastante básicas e outras depois a gente pode ir ganhando densidade. O Sócrates é o filósofo que inaugura o pensamento, mas ele não deixa nenhum texto, nenhum registro. Então, o que nós sabemos de Sócrates chega até nós principalmente por meio de Platão. Eu gosto de falar isso, companheiros e companheiras, porque eu me lembro numa reunião na universidade e tinha uma professora visitante, não, uma professora de fora, mas de uma área técnica. E aí nós estávamos numa roda de conversa e ela disse: "Olha, eu gosto muito de filosofia, né?" Ela cometeu um equívoco que a gente brincou um pouco. E eu falei: "Olha, que bacana, né? O que a senhora gosta de ler, professora?" "Ah, eu gosto de ler muito Sócrates. Eu li tudo que Sócrates escreveu, né?" Aí eu brinquei: "Então a senhora não leu muita coisa, né?" Ela falou: "Por quê?" Porque o Sócrates não tem nenhum registro, né, de textos dele. Então, Sócrates não deixou nenhum material escrito, por isso que há esse debate se ele existiu. É uma figura que lembra muito, na tradição ocidental, a própria figura de Jesus, né? Então, há muita similaridade ali, se é um mito, né? Mas, de qualquer maneira, o Sócrates é a referência para pensar a ética. Eu coloquei aqui um outro slide. E o que é a ética? A ética consiste na reflexão filosófica sobre o agir humano. O que pairava na cabeça de Sócrates, para a gente entender bem, é evidente que o conceito de ética
é um conceito trabalhado principalmente por Aristóteles. Eu vou falar um pouco de Aristóteles mais para frente, né? Aristóteles escreveu um livro importante chamado Ética a Nicômaco. Nicômaco era o filho dele, e ele vai ali dar as bases do que é também o pensamento ético. Mas o Sócrates, ele começa a refletir o seguinte: quando você fala nas áreas, na questão mais objetiva, você tem um critério. Então, vou dar um exemplo, né? Se eu tenho dúvida sobre a altura de uma parede, como é que eu tiro essa dúvida? Eu tiro essa dúvida medindo, né? Eu vou lá e meço, e aí eu sei qual é a altura. Um pode dizer, olha, essa parede, a parede que está à minha frente, tem 2 metros. O outro vai dizer, não, tem 1,5 metro, tem 2,18 metros. Como é que eu chego a um critério objetivo? Veja, a grande questão aqui no pensamento ético é qual é a verdade. Sobre a metragem da parede, eu vou lá e meço e eu tenho a verdade. Se eu tenho dúvida sobre o peso de algo, eu vou lá e peso, né? Agora, e o comportamento humano? Como é que eu sei qual é o comportamento correto, né? Então, a ética é a parte da filosofia que vai refletir sobre o agir humano, tentando descobrir, veja só, qual é a verdade sobre o agir humano. Como é que as pessoas devem agir? Há no pensamento grego evidente algo que não existe mais hoje, que é essa concepção de uma verdade absoluta. Quando eu falo não existe mais hoje, quer dizer, não é bem assim, né? Nós vemos uma sociedade relativista, mas alguns critérios ainda permanecem. Mas a grande questão é entender que, por trás das reflexões de Sócrates, paira uma visão de que há uma verdade, e essa verdade é o parâmetro, né? Agora, veja, como é que se construía o conhecimento na Grécia de Sócrates? Ele vai se deparar com 2 concepções, e eu acho que aqui vai ser interessante para a gente discutir. A ética socrática ela vai se opor ao relativismo. Veja só, nós vivemos numa sociedade profundamente relativista, né? Mas lá no mundo antigo, quando Sócrates inaugura a ética, ele parte do debate com o relativismo. Primeiro, ele vai debater com as concepções da mitologia. E ele vai dizer o seguinte: a mitologia ela traz uma série de ensinamentos que são em si relativos. Então, por exemplo, você vai discutir o que é bom lendo a mitologia e analisando o comportamento de um determinado deus da mitologia grega. Aquele comportamento do deus, de Zeus, de Poseidon, né, esse comportamento ele tem um nível de relatividade porque ele é modelo para um determinado grupo, mas não é modelo para o outro. Quando a gente pensa, inclusive, que os deuses gregos eles assumiam posturas de defesa, ora de um povo, ora de outro, né, de uma cidade, e assim por diante, né? Eu passei aqui sem querer, eu vou voltar. Veja, então, quando Sócrates ele trabalha a negação da mitologia, ele está dizendo a mitologia ela não apresenta um critério claro, objetivo e seguro para que as pessoas possam se guiar. Zeus tem um comportamento que ora é de ira, ora é de bondade, ora é de justiça, ora ele age, não é? Então,
esses comportamentos, eles não são modelos para as pessoas terem um critério, né? Como é que eu vou agir? Essa parte é preciso ficar clara. Por que é importante esse debate? Porque eu não sei se foi eu que risquei de vermelho aqui, mas veja, esse debate é importante porque a nossa sociedade, de novo, ela se tornou refém das visões relativistas da religião. Então, de uma certa maneira, o pensamento mítico ele continua sendo uma referência. E aí vocês vão entender o que Sócrates dizia, né? Você pega, por exemplo, a tradição judaico-cristã, que é a base para o cristianismo, a tradição judaica. A base para as religiões católicas, pentecostais, neopentecostais, né? Evangélicas e protestantes. Bom, a base do cristianismo. Agora, as pessoas estão lendo o mesmo texto. É claro, a gente não vai discutir aqui com a profundidade que merecia, não que não podemos discutir, se for o caso, se não há um critério, uma forma de fazer teologia de maneira mais objetiva. E há, né? Mas você pega, então, o sujeito lê um trecho da Bíblia, por exemplo, e ele tira uma conclusão, o outro está lendo o mesmo trecho e tira outra conclusão. Então, Sócrates está fazendo a crítica a isso, dizendo, olha, a mitologia ou as religiões, elas não apresentam leituras muito objetivas. Elas acabam lançando para interpretações e para o relativismo. E isso não é possível. Nós precisamos de um critério que balize o comportamento das pessoas, né? O outro caminho que Sócrates vai criticar é o caminho dos sofistas. É claro, a gente pode discutir a importância do pensamento sofista, mas, de qualquer maneira, o Sócrates vai dizer o seguinte: toda a estrutura do pensamento sofista está baseado na retórica, na arte de falar bem. Então, se eu consigo convencer alguém falando bem, eu tenho a verdade. Sócrates vai dizer, a verdade ela não pode estar submetida à questão da oratória, da articulação. A verdade está no conteúdo do que você diz, e não na forma que você diz, né? É muito interessante isso, porque quando a gente pensa na retórica, a gente pensa no direito, né? Então, Sócrates está debatendo com essas duas questões, está querendo negar o relativismo. Eu coloquei aqui uma imagem de Protágoras, né? E ele dizia, o homem é a medida de todas as coisas. Por que essa é uma visão relativista? Não é o homem no sentido universal, né? Se cada homem é a medida de si mesmo, você perde a ideia da medida, né? Então, como é que nasce a ética? No esforço de se encontrar um critério, e esse critério é baseado numa visão do que é verdadeiro, para conduzir o comportamento das pessoas. Eu vou passar mais um slide, aí eu vou ficar mais solto para a gente debater, né? Olha, então Sócrates, em sua investigação filosófica, buscava alcançar o sumo bem. Há uma equação no pensamento grego: o bem, a verdade, o bom, o belo são realidades perenes, né? São realidades absolutas. Isso ficou claro, né? Agora, o que é importante a gente entender? Primeiro, essa visão de que há uma verdade, e essa verdade tem até uma dimensão abstrata, né? Mas essa verdade é a meta, é o critério para pensarmos a ética. A única diferença hoje é que a nossa sociedade ela trabalha com uma perspectiva de certo relativismo, no sentido de dizer que a verdade é uma construção social, diferente de Sócrates. Depois, se nós pegarmos o conceito de bem
de belo e de bom no pensamento de Platão, nós vamos perceber que há uma relação com a visão judaica e cristã de Deus, né? Então, diferente disso, de que essa verdade é eterna e abstrata, a nossa sociedade ela trabalha com uma perspectiva de que a verdade é uma construção cultural. Por isso que hoje, quando nós falamos de ética, nós temos que falar sempre no plural, né? Nós trabalhamos num ambiente de éticas e de relativismo, mas algum critério tem, porque senão a sociedade não se sustenta. Algum critério significa o quê? Na dinâmica das relações, a sociedade ela precisa estabelecer os critérios do que é considerado bem, do que é considerado bom, do que é considerado belo, né? Aliás, uma coisa que nós sempre dizemos você tem uma atitude, e essa atitude é boa, você diz assim, olha, que atitude bonita, que bela atitude, quer dizer, que atitude ética, né? Eu queria perguntar para vocês se até aqui a gente está avançando. Eu vou só dizer mais algumas coisas, e aí, quem sabe, a gente abre ali para olhar o chat e dialogar. Mas, veja, o que é importante a gente tirar dessa primeira parte? Que a ética é a busca por um critério. Lá no mundo grego, esse critério era tido como universal, mas um critério que seja a dinâmica, que seja regente, né? Que possa reger o comportamento das pessoas, né? O Sócrates faz esse diálogo, não sei se vocês já leram o diálogo de Platão, chamado Eutifron. É lá que aparece essa discussão que eu introduzo aqui, né? Como é que eu entendo a ação que é boa e justa? Porque o problema eu não posso ter uma ação que eu acho, na minha opinião, que é boa, e você tem uma ação totalmente contrária à minha e que você também acha que essa ação é boa. Então, é necessário alguma objetividade, e aí nasce a ética, que é a construção desses critérios, né? Eu queria adiantar um pouquinho, vou fechar, deixa eu ver o que vem, não essa parte eu não vou falar agora, mas adiantar um pouquinho para dizer o seguinte, né? Essa visão de que há uma verdade absoluta, ou uma verdade universal, ela vai perpassar toda a tradição do pensamento ocidental. Então, quando nós falamos, por exemplo, em ética, chegamos em Kant, que é o grande filósofo iluminista que discute o tema da ética, não é? Ele chama de moral. Qual é a distinção? O que quer dizer ética e moral? Ética é uma palavra de origem grega e moral é uma palavra de origem latina. Tanto uma como a outra, traduzindo ao pé da letra, significa hábito. Olha a sabedoria dos gregos e depois dos latinos, né? A sabedoria é dizer a ética é o hábito. O que é o hábito? É aquilo que eu pratico todo dia. Então, a ética deve fazer parte da minha rotina. E aí, a sabedoria está no sentido de dizer, eu me desenvolvo eticamente, eu aprendo a fazer o que é correto fazendo, né? Há um ditado do mundo antigo que diz, né, ética faz ética, né? O hábito traz, né, o bom comportamento, alguma coisa assim. Isso também é interessante para tirar aquela ideia de que ou você nasce ético ou você não é ético. Não, nada disso. Você se torna ético. E se você está numa situação onde não existe ética, você pode avançar
para construir uma relação ética, né? Porque senão ninguém é um caso, ninguém seria culpado e ninguém seria também inocente, não é? Porque se eu nasço com comportamento ruim, eu não sou responsável por aquilo que é da minha natureza, né? Então eu me torno bom ou mal. Essa é uma outra discussão, mas o que eu queria comentar é que na filosofia de Kant esse tema volta. E Kant retoma o pensamento dos gregos. Só que agora ele traz uma outra perspectiva. Ele vai dizer: a verdade está no conhecimento. É o conhecimento que nos dá o critério para saber o que é bom. E como é que eu chego à verdade? Agindo de maneira racional, né? De maneira lógica. Então, para Kant, é a razão que vai levar a um comportamento verdadeiro, a um comportamento bom. Agora, por que tudo isso é importante? Porque, no final das contas, lá no mundo grego e no mundo contemporâneo, ou no mundo ocidental, na razão ocidental, a ética vai nos levar à felicidade. Então, é preciso uma sociedade ética, porque só a ética garante a felicidade. O Hudson colocou lá no fundo da tela dele a Escola de Atenas, agora que eu vi, né? Ele estava antes com aquele quadro lindíssimo do Germinal, aquela cena, a pintura, né, do Germinal, do Émile Zola. Agora, a Escola de Atenas, né? Linda essa, que é um trecho ali do que eu coloquei do Sócrates. Mas, pessoal, para a gente já ir fechando esse primeiro encontro, quer dizer, qual é a importância da ética no mundo contemporâneo? A ética nos dá, de uma certa maneira, a ética nos dá um mapa, uma referência, né? E essa referência ela não pode ser subjetiva, cada um tem a sua. A gente tem que discutir que essa referência ela é construída socialmente. Não vamos, né, evidente, na linha do pensamento grego, que são verdades etéreas, abstratas e que estão dadas, mas as verdades são construídas socialmente. Eu queria compartilhar com vocês, né, aquela passagem do prefeito, né, que vai contratar os parentes, e aí alguém diz: não, olha, mas e o nepotismo, né? E ele fala: olha, você quer ter alguém mais de confiança do que a minha mulher, o meu filho, né? Então ele contrata os parentes. Ele está fazendo uma leitura subjetiva. Ele está dizendo: olha, para mim, as pessoas de confiança. Ele está dizendo o que é o cargo de confiança. O cargo de confiança é quem eu confio. Logo, eu confio no meu filho. Isso é possível do ponto de vista ético, né? Apesar do relativismo ético, veja, relativismo ele é possível do ponto de vista das ações mais íntimas. É o tema que a gente vai discutir no nosso próximo encontro. Mas não é possível relativizar, por exemplo, o conceito de justiça. Por isso que o debate sobre ética é tão importante. Alguém vai dizer: olha, eu acho que um ganhar muito e o outro morrer de fome é correto. Não é. Do ponto de vista ético, é preciso ter um critério. Numa aula, ainda, né, 2017, antes da eleição, já era difícil falar em temas de política em sala de aula, no Instituto Federal, mas eu me lembro que um aluno dizia: professor, mas eu não posso achar que a sociedade, do jeito que ela está estruturada, ela é justa. É o debate, por exemplo, sobre a meritocracia. É justo? Por que não é justo? Porque é falso, né? Do ponto de vista ético, é falso. Do ponto de vista ético, uma sociedade como a brasileira, que é profundamente desigual, ela é eticamente inviável, ela não é ética, porque ela não pratica a justiça. E aí é um outro tema para a gente entender no nosso próximo encontro, né? O conceito de ética, em Aristóteles, é similar, é o mesmo que o conceito de justiça.
Praticar a ética é praticar a justiça. Então toda atitude que é antiética é uma atitude profundamente injusta, né? Quando alguém diz aqui, para mim, ética tem a ver com princípios, verdade. Então, mas quando você fala verdade, é esse que é o ponto, Elineide. Como é que você constrói a verdade? Numa sociedade que você tem lá a religião, Deus é a verdade. Mas essa verdade que não é, e mesmo esse Deus judeu, né, o Deus cristão, essa verdade ela é produzida por quem? Por uma igreja que controla, não é? Como é que nós construímos essas verdades do ponto de vista mais democrático? Esse é o desafio, né? Agora, veja, só para a gente já ir abrindo um pouco a palavra. Eu posso ser relativo naquilo que diz respeito à minha vida individual, mas eu não posso ser relativista